Boa noite! Estamos iniciando o nosso terceiro webinar de uma série de 60 horas de conteúdos que envolvem o meio corporativo. Então, cada semana a gente tem convidado alguns especialistas para vir falar sobre algum tema que de uma forma ou de outra está nos ambientes de trabalho, que a gente precisa olhar e enxergar de uma forma diferente para poder melhorar a sua própria produtividade, a sua própria performance no meio de trabalho. Então hoje é uma noite muito especial, porque eu já tenho duas convidadas aqui comigo e é um prazer enorme. Uma delas é a Kiane, que está aqui do meu lado. A Kiane já trabalha bastante tempo aqui no escritório, aqui na Benck Arquitetura e Construções. Então é muito bom estar aqui com alguém que a gente convive no dia a dia para também trazer a visão dela, né? Porque... Quer só dar um oi, Kiane? Oi, boa noite. A Kiane, ela trabalha na área administrativa. Eu sou a arquiteta Priscila Benck, para quem não me conhece, então eu estou no departamento de arquitetura. E a gente se focou, já faz alguns anos, na parte corporativa. Então, justamente por isso que a gente está falando sobre os ambientes de trabalho. Mas eu queria também apresentar a nossa super convidada, que está falando lá de Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul, que é a Eliane Dávila, e é uma pessoa extremamente especial, que tem uma bagagem enorme de experiências, de estudos, de conhecimentos envolvendo o ser humano no meio corporativo. Então, ela já tem a experiência dela de já ter trabalhado por muitos anos neste meio corporativo e hoje ela estuda esse assunto. Então, eu acho que essa noite vai ser muito rica para agregar estes conhecimentos teus, Eliane. Muito obrigada por estar aqui conosco. Quer dar um oi pro pessoal? Oi, pessoal. Oi, Pri. Oi, Kiana. Oi, telespectadores que estão aí do outro lado, né? É um prazer imenso estar com vocês, né? E poder dialogar um pouquinho sobre a parte mais importante na minha visão, né? Que é o ser humano. O ser humano é que emana, né, energia. Então, não é possível a gente não falar sobre ele, né? É que tudo tá relacionado, né, Lili? Eu acho que é isso que a gente mais percebe, assim, no dia a dia. Não é porque a gente fala, por exemplo, de um ambiente corporativo, uma coisa física, uma coisa concreta, né, que a gente não deve olhar para quem está ali dentro. Não, é aí sim que a gente precisa olhar, porque tudo influencia, né? A gente faz parte de um todo, parece. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí que a gente vai falar hoje. Com certeza, né? O ser humano, ele acaba sendo esse elo de contato entre todas as coisas do mundo, né? Da empresa, é família, é tudo, né? Então, a gente tem que falar sobre ele, com certeza, né? E descobrir um pouco mais do que se passa, né? Na cabeça dessa pessoinha, né? Tão importante para nossas organizações. É exatamente isso, essa pessoinha tão importante, tão complexa, né? Complexa. Verdade. Muito. E a gente vivenciou isso aqui, né, com essa nossa formação e nossa especialização em projetos arquitetônicos para ambientes de trabalho, de uma forma até talvez um pouco inesperada, né, porque a gente vem já desde a formação natural do arquiteto, da arquitetura, é uma formação mais racional, né, mais concreta. E daí, quando a gente decidiu, então, se especializar nessa área do meio corporativo, a partir de algumas experiências que a gente foi fazendo, algumas sedes de empresas, a gente começou, através de feedbacks com os próprios empresários, entender que existia uma influência ainda mais profunda, né? Que as pessoas passavam a produzir de uma forma diferenciada nestes espaços, nesses novos espaços. E quando a gente percebeu, de fato, essa influência que o ambiente físico tinha nas pessoas, a gente disse, opa, a gente precisa estudar esse assunto, porque realmente é como a Eliane falou agora, o ser humano está no centro de tudo, a gente precisa entender, e principalmente no meio corporativo, né? Que a lucratividade, a produtividade depende dessas pessoas. Então, a gente precisa criar um ambiente que leve em consideração este ser humano, essa pessoinha, e ver de que forma que a gente pode contribuir para que ela se sinta bem. Acho que é isso que todo mundo busca, né? E daí é um ganha-ganha, o colaborador ganha, o empresário ganha, a empresa ganha, eu acho que todo mundo... Mais ou menos por aí, né, Lili? Que eu acho que a gente vai seguir hoje, porque existem conceitos, estudos para isso. Sim. E hoje a gente vai falar sobre um destes estudos, que é a questão da ergologia, e que ele é especialista neste assunto e vai nos explicar um pouquinho
Porque afinal, o que é isso, né? O que é esse nome complexo aí, ergologia? Exatamente, né? Então, na verdade, o ser humano, né, existem realmente estudos que aprofundam essa complexidade toda que é o ser humano. E a ergologia, ela surgiu na França, né, na Universidade de Provence, com uma pessoa chamada Yves Schwartz, né, que é uma pessoa que estuda essa área, justamente para tentar investigar um pouco mais o ser humano, né? O ser humano na atividade laboral. Porque hoje a gente vê que o ser humano, ele tem muitas áreas estudando, né? De formas diferentes, mas a ergologia quer entender esse ser humano dentro da atividade mesmo. É ir lá na empresa, é olhar como ele realiza a atividade dentro das organizações. Esse é o objetivo principal, né? E também dar voz a essas pessoas, porque hoje vemos em várias... Eu já trabalhei em empresas, como a Pri falou, né? Sendo gestora, trabalhei também muito tempo sendo funcionária, né? E a gente percebe, né, como é bom ter essas duas visões, né? Porque tu vê o quanto o funcionário, ele é importante, ele pode agregar. Hoje a gente vê muitos gestores muito focados naquelas questões mais prescritas, como se funcionários, se o ser humano não tivesse a capacidade, não fosse ele que não tivesse uma autonomia para poder agregar na atividade que ele tá fazendo, né? Me parece assim que hoje alguns RHs de empresas acham que é só jogar a atividade a tarefa, digamos assim, para o funcionário e ele vai cumprir. Mas é muito pequena essa visão, sabe? Eu acho uma visão muito simplista, né? Nós temos que ampliar isso. E a ergologia, ela vem justamente para isso, para fazer com que exista uma conexão com as outras áreas, né? Para que se possa ter a pluridisciplinariedade. O que é isso, né? Acho que até tem uma figura que pode trazer um pouco mais dessa interação. Porque a ergologia, ela não é uma ciência nova, né? Ela vem buscar saberes novos, mas ela interage com outras áreas, né? Por exemplo, a ergonomia, deixa eu ver aqui, ó, a ergonomia, as ciências da educação, a economia, a sociologia, a filosofia, a psicologia, a psiquiatria, medicina. Isso tudo, né, essa imagem ela é bem legal porque ela traduz assim o que a gente percebe com relação ao ser humano, essa complexidade toda, né? Precisa de tantas áreas para entender um pouco mais do ser humano, né? E a ergonomia, a gente percebe que hoje também é uma ciência já mais antiga, que no Brasil já está mais evoluída, digamos assim, mais madura, né? E muito dos conceitos da ergonomia, né, que trabalha mais essa questão do ambiente de trabalho, acho que a Pri também tem bastante conhecimento nessa área, ela se apropria e dialoga e promove uma dialética entre todos esses saberes. Então, a ergologia, ela vai tentar trabalhar unindo esses saberes na busca do entendimento do ser humano. Eu acho que isso que tu colocaste, Lili, até vou interromper aqui rapidinho, desculpa, só fazer uma... Quando tu me apresentaste esse conceito da ergologia, eu disse, nossa, faz todo o sentido do mundo, porque é bem isso como tu disseste. Eu percebo que às vezes a gente atua no meio de trabalho, trabalhando questões de ergonomia, por exemplo, mas a gente acaba impactando em outras disciplinas, né? Então... outras disciplinas para cumprir o teu trabalho, né, como arquiteta, né? Às vezes tu vai buscar um conceito lá do comportamento humano que vai te ajudar a construir uma coisa legal dentro da tua área, né? Exatamente isso. E porque até explicando para quem não sabe, né, ergonomia é justamente o que é a posição, né? A gente define qual a melhor forma de sentar, qual é a melhor altura de mesa, tudo isso é relacionado à ergonomia, tá? É uma dessas partezinhas, então, da ergologia que a gente falou. Mas sabe aquele, por exemplo, quando você senta, tá mal acomodado na cadeira, e daí começa a sentir uma dor no pescoço, chega no final do dia, tá lá cansado e não entende por quê, e daí tu vai ver até questões psicológicas da pessoa, né? Por que ela tá se sentindo mal?
e daí depois se identifica que daqui a pouco é em função de uma postura que não está adequada. Então é justamente isso. Que bacana que hoje existe, então, essa área de estudo que a Eliane está comentando, que faz, que junta todos esses pontos. Eu acho que é isso que a gente precisa, né, para ter um estudo completo. Até porque são vários fatores, né? Não adianta o ambiente tá bom ali para o funcionário estar trabalhando, se ele não está motivado na parte mais psicológica dele, né? Então não adianta ele ter a melhor cadeira, a melhor mesa, se ele não tem um incentivo que faça ele trabalhar lá. Acho que é bem isso. Acho que as duas trabalham juntos, né? Eu acho que todas trabalham juntos, né? É uma visão global, né? Eu me lembrei agora que em algumas situações do meu trabalho, da minha carreira, eu trabalhei 20 anos em bancos, né, em instituições financeiras, e aí tive vários gestores, né, uns excelentes, outros nem tanto, enfim, e aí um deles me disse assim, não, tu tá com um problema, tu não pode chegar aqui, deixa o problema em casa. E eu pensei, gente, como isso é possível, tu deixar um problema em casa? Não é bem assim, claro que tu tem a tua responsabilidade, mas o problema vai te acompanhar, porque tu é um ser humano, né, a gente não pode apartar essas coisas do trabalho, né. Por isso a ergologia, ela entende essa atividade de trabalho, né? Não é só a tarefa em si, né? Mas é tudo que vem com o ser humano para dentro da empresa, né? Todos os valores, as culturas, os problemas, enfim. É um emaranhado de situações que a gente tem aí, né? Uma complexidade imensa de informações rodando na cabeça desse indivíduo, né? Então, a gente tem que saber valorizar isso também, né? E principalmente hoje também, né? Desculpa, Eliane. Hoje trabalha de qualquer lugar, né? A gente pode estar em casa trabalhando, não é mais entrar na empresa e tá, agora esquece todos os problemas. Ah, mas eu tô trabalhando em casa, e daí como é que eu vou esquecer? Aqui, né? Às vezes do lado, puxando ô mãe, e é assim a vida, né? A gente sabe que é assim. Mas vamos lá, vamos continuar aí. Então, assim, a ergologia, né? Eu quero trazer, assim, para quem nunca viu, essa ideia, pode trocar, Pri, a imagem, essa ideia de que a gente está iniciando um processo novo, né? Um processo de uma abordagem nova. E com isso, a gente tem a ergologia, ela trabalha muito com a questão dos saberes, os saberes investidos e os saberes constituídos. Os saberes constituídos são todas aquelas informações que são antes da atividade. Então, são todas as coisas prescritas que a gente recebe durante o nosso trabalho. Eu tenho que fazer uma tarefa X, então vou ter todas as informações para que isso aconteça. Só que tem o saber investido, que é o saber da experiência. E a ergologia, ela dá valor a essa experiência, que é do funcionário mesmo, né? De como ele vai construir o dia a dia dele e trazer esse conhecimento para que a atividade dele seja realmente a cada dia melhor. Né? As informações deles, dialogando com outros funcionários ou até mesmo com o gestor, né? Essa proximidade, ela vai trazer um ganho para o funcionário. Eu percebo assim que hoje o pessoal do RH, gestão de pessoas, enfim, essas áreas, né, são feitas muitas ações nesse sentido, mas pouco se tem feito com relação a melhorias exatamente para o funcionário, né, onde ele perceba que ele é uma pessoa autônoma e que a empresa está realmente valorizando, né, esse funcionário. O sujeito dentro da ergologia, ele não é visto como um robô. Né? A gente não chega na empresa e recebe tudo e tem que cumprir exatamente como está ali, porque não é assim, né? O ser humano, ele tem poder de escolha, é ele que decide, ele tem o poder de decidir, de gerir a situação de trabalho dele. Então, eu acho muito legal essa questão, né? E essa questão também dialoga com outras áreas que eu estudo, né? Que é a análise do discurso, que também vê essa questão do homem que se enuncia, né? Que esse cara, ele tem autonomia para fazer isso, né? E dentro das empresas da mesma forma. Eu adorei essa colocação do robô, né? Do robô, né? Eu acho que não é apertar o botão e começa a trabalhar, né? Bem como a gente estava falando aqui, que antigamente eles pensavam que no futuro tudo seria guiado por robôs. E não é bem assim que está acontecendo. A gente está valorizando mais as pessoas,
Até porque às vezes a gente faz tudo planejado, mas não ocorre conforme o planejado. E às vezes sai melhor do que a gente planejou, né? Acaba criando novas coisas, inovando, porque saiu fora do planejado, né? E tu falaste agora da questão da inovação, né? Eu fico pensando, né? Se o empresário não tiver um posicionamento desse tipo de valorizar o funcionário, enfim, como é que ele vai querer inovação dentro da empresa dele? Ele vai ter sempre a mesma coisa, né? Então, a inovação, ela depende dessa autonomia do funcionário também, né? Depende dessa valorização, depende de tudo isso, né? Dessa postura que a gente vai ter ao olhar esse ser humano nas organizações, né? Acho que tudo realmente está interligado, né? Eu não consigo imaginar a inovação sem essa percepção, né? Exatamente. Exatamente. Vamos seguir? Vamos seguir, então tá. O que mais aqui que eu poderia falar para vocês? Estou falando bem básico, né, gurias? Mas eu acho que, e telespectadores, né, que é o inicial mesmo para vocês sentirem, assim, o gostinho, né, e se interessarem um pouco mais nas leituras da ergologia, né? Porque ainda no Brasil, a gente tem poucas empresas que se permitem, né, porque a utilizar esse tipo de abordagem, porque realmente mexe com toda a estrutura da empresa. Mas eu acho que nós estamos vivendo um momento de transição, né? E é preciso que, cada vez mais, um a um, nós consigamos ir dialogando e fazendo com que as pessoas dentro das organizações percebam a importância desse funcionário, né? E também a questão da gestão. A importância do RH, não gosto de falar em RH, mas enfim, dessa gestão de pessoas, das pessoas que estão nas lideranças, né, que vão fazer essas modificações acontecerem. Elas são de extrema importância e a gente tem que ter sempre em mente que uma porta de entrada para a ergologia pode ser a área de gestão de pessoas. Porque eu percebo, eu fiz também na minha pós-graduação na Unicinos, né? E a gente viu muito disso. Hoje, as empresas, elas têm muito departamento pessoal. São poucas as empresas que realmente têm uma gestão de pessoas. E eu acho que talvez por aí a gente consiga sensibilizar essas pessoas, né? E aí levar para uma gestão mais alta de diretoria, enfim, para poder aplicar essa, digamos assim, essa nova abordagem com relação ao ser humano. Aí, Pri, tu pode passar para as questões da figura 4. Eu trouxe outras questões que a gente pode dialogar com relação à ergologia, né? Que eu acho que é muito importante. Quando a gente vive hoje em sociedade, né? E a sociedade é repleta de culturas, né? A gente não vive em uma cultura só. Há uma hibridização hoje de culturas, porque a gente está em todos os lugares, como a mesma Pri falou, né? Hoje a gente trabalha aqui, mas pode estar trabalhando daqui nos Estados Unidos, para a Alemanha, enfim, onde tu estiver, tu está se relacionando com outras culturas. E dentro das nossas empresas, é exatamente isso que acontece. Não é possível nós termos uma visão de que existe uma única cultura. Né? Existem várias culturas dos próprios funcionários que vêm trabalhar, cada um com a sua história, com a sua experiência, com as suas ideias, né? Então, por que não valorizar isso, né? Muitas empresas hoje trabalham com a questão das equipes com várias pessoas, uma mescla, né? Para trabalhar com esse diferente, que eu acho que nesses contatos que a gente tem com as outras pessoas, que saem as coisas boas, né? Que saem enfim, as inovações das empresas, né? Quanto mais heterogênea for a equipe, talvez mais novidades e mais novos saberes vão ser construídos, né, a partir disso. Eu acho bem interessante essa questão da cultura, porque eu sempre tinha ouvido falar que existia a cultura da empresa, né? Exato. E daí as pessoas que se adaptassem a esta cultura da empresa. Mas aí é que tá, como tu disseste, talvez pode ser algo muito mais rico se a gente realmente se abrir para essa diversidade, né? Que pode agregar ainda mais valor, né? Exatamente. Porque vai sempre existir, né, a empresa, enfim, a cultura da empresa. Mas eu acho que essa abordagem de,
tem outras culturas aqui dentro também. Vamos pensar juntos. Essa forma de pensar juntos é que vai trazer as novas ideias, enfim. Outra questão muito importante também que da ergologia é a questão dessa gestão, dessa questão da autonomia mesmo do ser humano, né? Da gestão de si, que é a figura 5, que vai talvez promover essa mudança, né, do olhar para o funcionário. Dessa mudança de como a gente vai trazer as coisas de cada um para dentro da empresa, né? Aqui eu trouxe uma imagem de umas pessoas fazendo, acho que pães ali, pelo que eu entendi, né? Mas o pão nunca sai igual, né? A massa nunca vai sair igual. Então, por quê? Porque tem o saber de cada um, o jeito de fazer, toda a técnica, né? Que felizmente, né, produz um pão, digamos assim, mais personalizado, né? Apesar da gente procurar o padrão, mas sempre vai ter um pouquinho de cada um nesse pão, né? Um pouquinho mais de cada um. E depois... ali na parte... Desculpa. Pode falar, Fê. Ali na parte da questão do pão também, quando tu faz um pão, às vezes a pessoa pode ser a melhor em fazer o pão, só que entrando na parte do ambiente, o ambiente não proporciona que ela faça o melhor pão, então ela vai entregar um pão bom, se ela não estiver motivada, se não tiver uma estrutura adequada para ela fazer o pão, né? Acho que é bem isso que mostra a imagem. E próprias as questões dos utensílios, de como ela tá, se ela tá em pé sentada, né? Isso tem uma forma melhor de fazer, né? A gente sabe que talvez essa não seja a melhor opção, enfim, mas aí cada um vai discutindo entre eles e entre os gestores, né? Vai se descobrir, então, o melhor jeito de se ter esse funcionário dentro dessa empresa, né? Para que ele faça o melhor pão, né? E hoje depois... a gente vive numa era de tantos padrões, né? Que é justamente essa personalização de cada um que faz a diferença, né? Tenho percebido isso muito. Assim. E uma coisa bem legal, assim, agora que me fez lembrar também a questão... Hoje a gente fala muito da questão de equipe, né? Dentro da ergologia a gente fala na questão da equipe, mas a gente tem que tomar um cuidado também quando a gente fala na equipe. Por quê? Porque a equipe, ela de uma certa forma anula o ser humano. Então, se a gente não perceber de que a equipe é um todo, mas por trás da equipe são pessoas singulares que estão ali, que estão compondo essa equipe. Às vezes o pessoal, equipe. Não é só a equipe. Tem que ter esse olhar também, né? Por trás da equipe tem uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas que vão compor esse grupo, né? Acho bem interessante a gente ter essa visão para começar. Dessas pequenas percepções que as mudanças vão acontecendo, né? Eu acho que a ergologia no Brasil, como eu falei, ela ainda está maturando, mas é preciso que a gente, nesses pequenos detalhes, consiga introduzindo dentro da empresa esse novo olhar. Né? Não precisa ser uma baita modificação. Nem pode, né? Acho que as coisas não precisam ser assim drásticas. Mas aos pouquinhos a gente vai trazendo um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali, e o funcionário vai percebendo isso, né? E como é legal ele perceber e gostar de ir para a empresa de vocês, né? Eu acho que isso é o máximo, assim. Eu acho muito sofrido um funcionário que, tipo, domingo de noite ele tá já nervoso, porque segunda de manhã ele tem que trabalhar, né? Então essa percepção do trabalho como sofrimento, ela é muito ruim, né? Não precisa ser assim. Para quê, né? Eu acho que todo mundo tem que ganhar dinheiro, tem que pagar as contas, óbvio. Mas eu acho que pode ser uma forma melhor, né? Uma forma mais interessante de viver, né? Eu acho que a gente está aqui também para isso, né? Acho que a vida ela é tão curta hoje e a gente tem que buscar isso, né? No dia a dia. E aonde a gente passa mais tempo do nosso dia? No trabalho. Então, não tem como, né? A gente desvalorizar ou não lançar luz a esse olhar, né? O olhar do trabalho. Enfim. E daí deixa de ser trabalho, né, Eliane? Depois deixa de ser trabalho. Né? Passa a ser prazeroso. É diferente, nem precisa mais usar essa palavra. Né? Isso é muito bacana. E enquanto você estava falando, também me lembrei, fazendo um link com o trabalho que a gente desenvolve aqui. Por exemplo, uma das coisas que a gente mudou na nossa metodologia de trabalho é a forma como a gente avaliava as necessidades da empresa.
né? Uhum. Enquanto que antes, quando a gente era chamada para fazer um projeto arquitetônico, a gente conversava só com o empresário e o empresário nos passava a visão dele do que ele queria. Quando Uhum. a gente se deu conta que a gente estava impactando naquelas pessoas que estão ali, que são pessoas totalmente diferentes, que estão ali 8, 9, 10 horas que seja dentro da empresa, a gente foi conversar com elas também. Tem que ouvir o empresário, óbvio, mas a gente foi conversar com elas também. E daí, gente, abre um novo mundo. Porque É. cada pessoa tem a sua percepção. E daí tu vê que daqui a pouco, puxa, o empresário que queria trocar o mobiliário, daqui a pouco aquele mobiliário para o pessoal que tá ali nem era tão importante, mas tinha outras coisas importantes. Era o carpete que fazia a pessoa ficar espirrando o dia inteiro, era a luz que não estava adequada e ela não enxergava direito. Então, assim, como é importante enxergar a visão dessa diversidade que são as pessoas, né? Porque daí a gente percebeu que a gente passou a fazer projetos muito mais completos, né? Sim. E tu não precisa perder, a gente não perde a essência da empresa, né? Eu acho que esse novo olhar, né? Esse olhar do empresário, ele é super importante, mas o olhar do outro também, que vai utilizar, que vai estar ali na atividade, pô, se tu não considerar isso, né, Pri? É ele que vai estar ali o dia inteiro, né? Então, tentar unir, vocês têm esse trabalho, né, muito legal de tentar conciliar, né, essas ideias. E eu acho que dentro das empresas, eu acho que é bem assim mesmo, né? A gente tem que, na verdade, tentar conciliar as coisas, né? E para chegar a um acordo, um consenso. Porque objetivos, todos nós temos objetivos individuais, né? Mas é possível chegar a uma proximidade desse consenso. O consenso nunca vai existir sempre, mas uma proximidade e essa intenção acho que vale muito a pena, né? Muito rica, né? Não, tem sido assim bem interessante essa nova forma que a gente está projetando, porque além da gente perceber que a gente faz projetos muito mais assertivos, porque daí a gente entende quais as reais necessidades daquelas pessoas que estão ali, né? E a gente consegue daí trabalhar para atender isso. E também o que a gente percebe, e que daí até sai um pouquinho da área da arquitetura, mas como está tudo ligado é importante, né? Como a gente falou. É impressionante o sentimento que acontece de pertencimento da empresa, sabe? Por eles. Porque eles são ouvidos, né? É muito interessante, assim, fazem parte. Puxa, vai acontecer um projeto, vai acontecer uma mudança física e eu estou fazendo parte disso. Eu estou dando a minha opinião. Então, assim, tem sido bem bacana. Isso é muito legal, porque na verdade são eles que vão usufruir, né, o conhecimento deles está sendo agregado numa coisa que eles próprios vão usar, né, que é esse novo ambiente, enfim, né, as posições, de como colocar o computador, de como ter a mesa, em que direção ficar, né, acho que bem rico, bem bacana isso aí, né, que parabéns, então, Prita, já estás no um bom caminho, né, digamos assim, dentro do olhar da ergologia, né. Todos juntos, né? Mas vamos seguir. Vamos lá. Depois eu trouxe uma imagem, a imagem 7, que trabalha a questão dessa, que é uma consequência, né? A qualidade de vida, né? Qualidade de vida, ela é uma coisa bem valorizada hoje em dia, né? A gente não precisa ter essas questões... Não precisa ser ruim, né? Não precisa ser difícil. Eu acho que a gente tem que ter olhar singular de cada funcionário, né? Essas práticas hoje que a gente tem de gestão, de padronização, né? Elas não podem ser mais vistas dessa forma, né? Em cada ser que está ali, existe uma singularidade, existe um saber que a gente precisa entender, né? Entender o que passa dentro dessa cabeça, para que esse resultado venha com maior facilidade, né? Depois a figura, acho que nós estamos na figura 8 agora, né? Já estou perdida aqui nas figuras. Qualidade de vida. Essa era a imagem que eu tinha falado, né? Mas realmente só ratificando justamente isso, buscar a qualidade de vida. Está todo mundo buscando a qualidade de vida. Acho que pela ergologia nós também podemos ter esse benefício, né? Esse olhar mais humano sobre as organizações e sobre os funcionários, que vai acarretar numa qualidade bem melhor de vida para todos, né? E uma rentabilidade também para a empresa, né?
porque eu percebo assim, eu não quero que quem nunca viu ergologia, mas enfim, não é abortar essa parte de ganhar dinheiro. A empresa, ela tem o resultado dela, ela tem que pagar também as suas despesas, ela tem todo o arsenal de coisas que precisa performar, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter esse equilíbrio, nós temos que olhar essa outra parte que é importante para a nossa organização, né? São as pessoas que vão realizar as atividades, que vão construir os nossos objetos, enfim, o que a gente está vendendo, enfim, vão vender os nossos serviços. Então, é por aí, né, essa nova ideia. Só te interrompendo, não, se a gente for ver números, por exemplo, né, a gente vê aí previsões em função das mudanças que estão acontecendo hoje na sociedade, a gente percebe um aumento e vê previsões de aumento de números, por exemplo, de pessoas depressivas, tá? Então, o estresse, hoje a gente vê, e daí, junto com essas previsões, tem números que mostram que em 2030 vai ser a doença mais comum no meio corporativo, é o estresse. Então, o que as empresas hoje, se a gente for parar para pensar hoje, o que a gente pode fazer hoje para evitar isso? Você já tem essas... né? Minimizar, exatamente, porque é um absurdo a gente pensar que ainda hoje, por exemplo, tem empresas em São Paulo que estão colocando grades porque tem pessoas se suicidando. Né? Então, quando chega num nível que está tão extremo de estresse no meio corporativo, né? E isso daí prejudica todo mundo. Não é nem só questão de custo para a empresa, porque obviamente que ela vai ter aí de afastamento de pessoas doentes, mas eu acho que a qualidade de vida também contamina para os demais, né? Porque tem uma pessoa que ali que não está bem e pode acabar contaminando. E até a questão de talvez a empresa perca mais, se ela pensa tanto talvez no lucro, se a pessoa se suicidar do que se investir naquela pessoa, né? Se treinar aquela pessoa, se motivar aquela pessoa, pode ser que tu não tenha um gasto maior e ela vai trabalhar para ti, vai render para ti. Então, se tu pensar nela, ao invés de tu pensar no lucro, vamos dizer, eu vou demitir ela. Quem sabe tu treina ela, tu motiva ela a trabalhar para ti, para ganhar para ti, né? E ela também vai ganhar se motivando, trabalhando naquela empresa. A ergologia, ela tem muitos estudiosos que vêm da área da medicina, né? Então, a gente vê justamente isso que a Pri falou, né? Se sentiu uma necessidade muito grande de se trabalhar sobre uma nova abordagem, principalmente por causa disso, né? Pelas patologias que o trabalho traz quando as condições de trabalho não são bem vistas, né? Não são analisadas, não são levadas em consideração. Então, acho que é bem por aí que a importância disso também, né? Para nossos contatos e nossas reflexões aqui, né? Justamente porque a gente vive num mundo hoje, assim, que é tudo para ontem, tem que ser assim, tem que ser assado, né? E a gente tem que parar um pouquinho, né? Para raciocinar do que a gente está fazendo, né? Senão a gente está, na verdade, prejudicando uma pessoa, né? Está trabalhando com o ser humano, né? Está prejudicando o ser em si. Né? Isso é muito, muito ruim. Exatamente. Depois eu tenho uma outra ideia aqui com relação a essa da ergologia na questão social mesmo, né? Que levar essa questão do equilíbrio para dentro da questão da organização, né? A gente tem hoje muitas empresas que ou é só lucro ou é só funcionário. Só funcionário também, a gente sabe que isso é meio tópico, né? A gente não vai conseguir uma empresa que só valoriza os funcionários. E não é essa a finalidade, né? Mas a gente tem que encontrar um equilíbrio. O equilíbrio ele é fundamental, gente. Fundamental para que a gente consiga uma forma melhor de gerir, de se gerir, de dar autonomia a esse funcionário, dar voz a ele para que ele se sinta bem também. Depois, eu tenho as questões sociais e culturais, né, que elas influenciam dentro do nosso ambiente, né? O nosso ambiente hoje se relaciona, o ambiente de trabalho, ele se relaciona com várias culturas, enfim. Como é importante isso, como é rico a gente buscar ter esse entendimento, né, e valorizar isso dentro das nossas organizações.
questão do trabalho, acho que eu já comentei também, mas o trabalho, ele traz uma certa... O trabalho, na verdade, acompanha o homem, né? É a figurinha dessa. Se a gente olhar aqui, desde lá dos primórdios, né? A gente está trabalhando, sempre caçando, enfim, né? Todas essas coisas acabam resultando, talvez, numa atividade de computador que a gente está vendo ali, né? Que é só um exemplo, enfim, né? Mas é uma forma de dizer que o trabalho não precisa ser uma obrigação, porque não precisa ser um sofrimento, porque ele faz parte do homem, né? É isso que a gente quer trazer. Tem que ser bom, gente, não precisa ser ruim, pode ser uma forma do homem se desenvolver. Acho isso bárbaro, assim, acho que é a menina dos olhos da ergologia, é isso, é dar voz a essas pessoas e nós, como gestores, como pessoas dentro das organizações, né, poder construir um mundo melhor para todo mundo, né? Acho que essa parte social da gente, ela é muito, muito legal. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela pensou assim, mas tu estuda isso? E disse, eu estou começando a estudar agora isso aqui, eu achei bem legal. Mas isso aí é muito top, tu não vai conseguir aplicar. Eu disse, bom, gente, mas eu acho que a gente tem procurar trazer isso e tentar maturar isso dentro do nosso ambiente, né? Porque senão as pessoas sempre vão acabar dentro desses sistemas cristalizados, né? De que tem que ser assim, tem que ser padronizado, tem que ser rígido. Não precisa ser assim, né? Vamos olhar de uma outra forma, vamos olhar essa atividade, esse ambiente de trabalho diferente, né? Eu acho que é tão legal, né? Chegar na tua empresa, assim, ver que o teu chefe, o teu líder, né? Pô, sentir que na atividade que tu faz, na tarefa que tu faz, tem um pouco de ti. Acho que isso, assim, ganha mesmo, né? Ganha pro patrão, ganha pro funcionário. Isso é muito, muito rico, né? E esse novo olhar que eu quero trazer na contemporaneidade, né, que a gente tem que ser um pouco... a gente tem as limitações não, as especificidades, né? A gente faz RH, a gente faz gestão de finanças, a gente faz não sei o quê, blá, blá, blá. Legal, ótimo. Só que isso tudo no final tem que se unir. A gente não pode mais ter essa visão do funcionário como se fosse uma engrenagem desse trabalho. Não é assim. Ele é uma pessoa, gente. Ele é uma pessoa que vai gerir essa atividade, que pode agregar, enfim. E a gente tem que mudar esse posicionamento, né? Acho que tem que começar pela gente mesmo, né? Um pouquinho a cada dia. A gente tem que ir buscando aí o nosso fazer melhor, né? Eu acho que é bem por aí. E a última figura, né, eu só quero deixar uma imagem bem, bem legal, que é cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue mudar o mundo, né? Acho que meio que eu quero deixar para vocês aqui nessa proposta ergológica, né? Dessa proposta de que dá para fazer diferente, né? A importância do ser humano, ela é assim, fator essencial para tudo, né? Quando vocês começarem a perceber essas mudanças e fazerem essas pequenas ações do dia a dia, não precisa ser muito, vai aos pouquinhos, né? Vocês vão ver que a produtividade vai aumentar, que as coisas vão começar a acontecer tranquilamente, não vai precisar nem forçar, né? Eu tive uma chefe que era muito legal, assim, parece que ela conseguia trazer esse olhar e ela sentia a gente, assim, é uma coisa fabulosa, assim, eu adorava trabalhar com ela porque ela não precisava pedir, a gente estava fazendo antes dela pedir, sabe? Desse sentimento tão rico, né? Tão raro hoje, que é a valorização do ser humano. Ela não fazia mais nada do que os outros faziam, mas ela dava atenção pra gente. Isso aí, pra mim, é tudo, né? Acho que qualquer profissão, se tu perceber isso, vai ser com muito sucesso. Vai ter muito sucesso na vida. Com certeza. Tu trouxeste esse exemplo aí da tua ex-chefe. Que ações, assim, que tu acha, até para que pudesse servir para dicas, assim, de amanhã o gestor vai chegar na sua empresa, o que ele poderia repensar, assim? Tu tem uma ideia de pequenas ações que ele poderia incorporar, assim, a partir de amanhã, que pudesse facilmente ser colocado em prática? Eu acho que a principal, acho que o que precisa iniciar é a proximidade do gestor com o funcionário. É chegar e realmente conversar.
como é que tu tá hoje? Tu tá conseguindo fazer a tua atividade? O que que tá te impactando? O que que tu tem para agregar nessa atividade, sabe? Porque é aí que tu começa a ver as outras... Cada empresa tem uma particularidade, né? Mas é por aí. Esse saber da experiência dele para a ergologia ali é fator essencial. Por quê? Porque hoje a gente recebe muita coisa. Recebe lá de cima. Recebe. Mas não é só isso. A gente quer trazer também o olhar de baixo para que isso promova a inovação. Acho que tem que começar por aí, né? Esse espírito de que a gente tem que dar voz a essas pessoas. Show. E isso poderia, de repente, ser incorporado numa sequência, por exemplo, de feedbacks. Eu acho que também pode começar por aí, né? Que às vezes na correria do dia a dia, às vezes a gente não dá a quantidade ou os feedbacks conforme a necessidade, né? Conforme o andamento. E acho que poderia também ser uma forma de aproximar, Sim, né? até para ver se ele está fazendo da maneira correta ou não e o porquê que ele não está fazendo, né? Qual a influência que fez? Não dizer que a pessoa não está bem no dia, mas ela precisa entregar aquilo. A pessoa, o chefe, o líder não sabe o que está se passando naquele momento com aquela pessoa, né? Com certeza. Não, essa proximidade ela é essencial, né? E também para gerar essas formas novas de pensar, né? Porque se a gente fica só no que a gente acha, entre aspas, que é o correto, a gente corre o risco, né, de deixar de lado esse olhar que vai agregar, que vai trazer as novidades, que vai inovar a nossa empresa. Então, acho que Nossa, que a gente pode fazer. muito, muito legal. Eu acho que bom que existe uma área dedicada a este estudo, né? Porque, como a gente estava falando lá no início, se tu vai estudar só ergonomia, ou só medicina, ou só psicologia, tu sente que falta esta união, né? Hã? Tem as lacunas, né? Tu tem que tentar buscar preencher essas lacunas com os outros saberes, com as outras áreas, porque elas vão te ajudar a entender o todo. Acho que é bem, bem por aí, né? Perfeito. Eu acho que eu preparar. Hoje foi uma super aula, né? Eu acho que, porque inclusive para nós aqui este conceito também é novo, mas acho que super válido para a gente poder também aplicar no nosso dia a dia aqui da empresa e espero que para quem está nos assistindo também tenha sido válido para isso, né? Para ao menos pincelar um pouquinho do que é olhar para o ser humano no meio corporativo, né, Eliane? Sem dúvida. E me diz uma coisa, para quem quer estudar um pouco mais sobre esse assunto, entrar um pouco mais nessa área, vocês têm algum curso, algum encontro? Tu pode falar um pouquinho pra gente? De onde é que vocês estão? Olha só, como eu falei, a ergologia ela está ainda bastante iniciando aqui no Brasil. Tem algumas ações sendo feitas no Rio de Janeiro, tem ações sendo feitas em Brasília também, acho que Brasília, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um grupo de estudos dentro da Universidade Fevale que está começando a se organizar para essas questões, né? Então, ali a coordenação dentro do meu doutorado, né? A coordenação do meu orientador é do professor Hernani César de Freitas, e a gente tem várias pessoas que trabalham dentro dessa linha em suas teses, e a gente está começando a fazer um trabalho de divulgação disso, né? Porque não dá para se perder, né? Acho que é tão rico, uma coisa tão legal, que a gente queria apresentar isso para os administradores, para as pessoas que trabalham com gestão de pessoas, que pode sim mudar um pouquinho a percepção e as ações que são feitas na área da comunicação, na área de gestão de pessoas, né? Tentar aprimorar um pouquinho mais essas áreas para que realmente se tenha aí um ganho para o funcionário, enfim. Aqui eu vou deixar o meu e-mail, né? Para meu telefone também. Quem quiser mais informações, a gente pode estar conversando. Tenho o maior prazer em trazer um pouquinho mais de leitura, se vocês quiserem alguns textos para ler, a gente tem artigos, tem livros, né, que vocês podem aí ter um pouco mais de conhecimento nessa área.
Gente, que oportunidade, hein? Então, aqui está o e-mail da Eliane, eliane.d@fevale.br, assim como o telefone. Então, quem quiser dar um print aí, mas senão também depois nós vamos enviar por e-mail os contatos. Perfeito. Puxa, porque foi uma... A gente, né, Eliane, quando a gente estava conversando sobre este roteiro do dia, poderia ficar horas falando sobre esse assunto, né? Ai, é muito empolgante. Depois que tu começa a beber dessa veia aqui de ser humano, parece que tu não consegue mais parar, né? É meio uma cachaça, assim, que tu vai tendo que falar um pouco mais sempre. E é tão bom, né? Acho que é por aí que a gente tem que se desenvolver, né? E buscar dar o seu melhor, né, para o outro, né? Eu acho que tu és um exemplo de quem não trabalha, né? Tu gosta muito do que tu faz, né? Eu acho que tu transmite na tua voz, na forma como tu apresentaste hoje. Eu acho que ficou muito claro isso, dessa paixão que tu tens por esse assunto que é tão complexo, né? E que merece, de fato, esse estudo. Exatamente. Eu já passei, como eu te disse, eu vim de muito tempo de mercado, né? Hoje eu estou trabalhando mais, sou bolsista da CAPES, então eu estou me dedicando mais a essa parte do doutorado mesmo, né? Mas, assim, eu sempre me puxa essa questão da organização, porque eu gosto, sabe? Eu gosto de estar no meio. E acabo me envolvendo com essas atividades. Eu participo também da Associação dos Administradores aqui do Vale dos Sinos, né? Que a gente também promove algumas ações para divulgar essas ideias, esses conceitos, enfim, outros conceitos também da parte de administração. Mas acho que é importante, né, a gente entrar em contato com essas novas formas de saber, dessas novas áreas, para poder melhorar e aí tomar uma decisão mais assertiva, né, dentro da nossa empresa, dentro das nossas organizações. Muito obrigada, Pri. Meu Deus. Imagina, nós que agradecemos aí esse teu tempo, né, no dia de hoje, ainda numa plena segunda-feira. Eu acho que foi uma super contribuição, né? Acho que para todo mundo. E aproveitando, então, quem quiser manter este contato com a Eliane, então ali a gente passou os dados delas, tem esse grupo de estudos que eu acho que deve valer muito a pena e depois nós vamos conversar, porque eu me interessei também. E também queria convidar todo mundo, até já convidei a Eliane, mas eu sei que ela já está indo para Portugal, né, essa semana, apresentar lá um trabalho também, então... mas esse final de semana, no sábado, a gente vai estar fazendo 2 workshops e que envolve também essa questão que a gente falou hoje, essa questão do ser humano. Então, pela manhã, a gente vai falar justamente sobre o ser humano dentro do meio corporativo e olhar, né, Eliane, para essa pessoinha, para aquele órgão que é o órgão mais poderoso que a gente tem, que é o cérebro. Então, como é que questões de neurociência podem nos trazer algumas justificativas biológicas do porquê que a gente se sente bem no ambiente ou não tão bem, né? O que pode estar interferindo, que áreas do cérebro que a gente pode estar ativando e que daqui a pouco pode ser prejudicial, sabe? Então, vamos olhar para o ambiente como um todo de uma forma mais estratégica para ativar a parte do cérebro que vai colaborar, né? Eu acho que isso Tu vai ter que fazer o segundo curso desse aí, viu, Pri? Que eu tenho que participar disso aí. Eu não posso ficar de fora. Faz um 2 aí que eu quero participar. Tem que mesmo, porque realmente, gente, é um assunto extremamente novo. Eu acabei de voltar dos Estados Unidos, onde eu participei de uma conferência lá sobre este assunto com neurocientistas, com arquitetos, para ver a relação entre essas duas coisas, sabe? Porque tem questões que a gente às vezes não entende. Por que eu me sinto bem aqui ou não, né? Então eles estão dando justificativas racionais e daí a gente passa a entender muito mais, né? A gente passa a abrir a nossa visão sobre o se sentir bem ou não. Então é bastante interessante. Eu vou, inclusive, compartilhar aqui uma tela com vocês, onde tem mais detalhes. Para quem quiser se inscrever, a gente ainda tem algumas vagas. Aqui, então, é justamente esse tema, estratégias da neuroarquitetura, que é a ligação da neurociência com a arquitetura, mas é aberta para todo mundo que se relaciona de alguma forma com o ambiente corporativo, tá? Então vai ser no sábado de manhã, das 9 às 13 horas. Nós vamos ter uma super convidada, que é a Soraya Schutel. Ela é administradora, também tem muita experiência no meio corporativo. Hoje ela treina lideranças, tem uma empresa que treina lideranças para esse olhar mais humano. Então vai ser muito bacana lá no Instituto Ling.
E aqui a gente tem, então, o link, né, para fazer essas inscrições. E todo mundo que está assistindo esse webinar, que se cadastrou para este webinar, tem 20% de desconto no valor deste workshop. Assim como na parte da tarde, a gente vai estar daí falando, né, Eliane, sobre olhar para o ser humano do lado externo. Vamos falar sobre a sustentabilidade, como é que a empresa também impacta no lado externo e que quem acaba sentindo isso é o ser humano, né? Então, a gente vai entrar muito no conceito de como, através de pequenas práticas, a gente pode colaborar para que esse impacto não seja tão agressivo, né? E daí a gente vai ter a presença do professor Klaus Bohm, que ele é especialista nessa área, está trazendo conceitos da Alemanha, que é a referência em sustentabilidade, e esse workshop vai acontecer daí na parte da tarde, das 14h30 às 18h30. Então, todo mundo aqui que está participando tem esse benefício de 20% de desconto, tanto no valor de um quanto de outro. Então, esses são os... Vai ser um luxo esse final de semana aí, gente. Meu Deus do céu. Tem que se inscrever, gente. Quem não se inscreveu, se inscreve. Vai ser mesmo. A gente quis trazer, assim, já que a gente está falando sobre ambientes corporativos, né? A gente procurou realmente todos os assuntos que de alguma forma se envolvem com o meio corporativo. Para daí chegar lá no final dessa sequência de conteúdos, a gente tem um curso, que é um curso para arquitetos, para projetistas, para como projetar para este meio. Mas a gente quis trazer todos os outros temas que também se relacionam, que não é só o desenhar, o projetar, né? Eu acho que até é importante. Então, na verdade, ao final, né, Pri? É? Isso que tu falou em projetar, na verdade é a etapa final, mas tem todo um preparo, um planejamento que tu leva em consideração, né? Que esses saberes vão te dar. Exatamente. Eu acho até a questão de quando tu pensa em contratar um arquiteto, mas porque eu posso fazer aquela mesa ali. Mas aí entra a questão da qualidade, né? Da qualidade corporativa que a Pri falou. Se eu estou contratando ele está pensando no meu funcionário. Então tem a diferença de vou botar a mesa em qualquer lugar. Não, ele está pensando no melhor lugar para ele sentar, o melhor lugar para ele fazer um lanche, ou se tem algum espaço para o almoço, alguma questão assim. Então, por isso que é importante. É exatamente isso. Para daí trazer todas essas múltiplas visões aí, para daí no final, como tu bem disseste, Eliane, a gente realmente conseguir fazer um projeto que seja assertivo. Mas então essa caminhada dessa complexidade aí é justamente esse conteúdo de 60 horas que a gente está disponibilizando, e este webinar faz parte disso. Então, eu te agradeço, assim, enormemente, né? Eu acho que foi muito, muito válido. Ficou curiosa para mais coisas? Eu acho também. Nós vamos ter que continuar conversando. Com certeza. Com certeza. Porque realmente é algo à disposição. Né? É algo de extrema importância e que a gente precisa divulgar mais, eu acho, Eliane. Sabe? De repente tem que, por mais que você ache que ainda é novo aqui no Brasil, é que nem a gente também está trazendo esse conceito diferenciado de projetar o ambiente. Mas a gente precisa divulgar, a gente precisa dialogar, a gente precisa mostrar isso para ter mais pessoas engajadas, né? Então, muito obrigada. Tu quer falar um pouquinho? Eu só tenho a agradecer, gente. Assim, eu estou à disposição, né? Quem quiser saber um pouco mais sobre ergologia, né? Pode usar os meus contatos ali, que estarei bem receptiva aos contatos de vocês. Muito obrigada, Pri, pela oportunidade, né? Sempre um prazer estar com vocês, né? E espero um futuro próximo, quem sabe a gente não faz outras coisas juntas, né? Se Deus quiser. Ótimo, com certeza novas coisas virão. Gente, muito obrigada para quem está online agora. No fim, a gente não abriu hoje para perguntas, porque a gente realmente queria fazer um webinar bem objetivo, né? Que a gente pudesse cumprir o tempo. Mas se alguém ficou com qualquer tipo de dúvida, a gente está super à disposição, como a Eliane falou. Pode nos contatar através dos e-mails. Igual vocês vão estar recebendo um e-mail com os nossos contatos certinho, que daí facilita. E convido vocês para continuarem conosco, seja nos workshops ou nos webinários aqui online. O próximo agora é dia 31 de outubro, que nós vamos falar sobre o futuro dos ambientes de trabalho. Como é que tem tendências, né? Já que a gente falou hoje um pouquinho de tecnologia, né, e como está mudando, e hoje a gente pode trabalhar de qualquer lugar, imagina o desenvolvimento dessa tecnologia daqui uns 5, 10 anos. Meu Deus.
Vá. O que a etologia vai falar sobre isso? Né? Ai, gente, muito obrigada mesmo. Nós que te agradecemos. Muito obrigada e uma ótima noite para todo mundo. Tchau, boa noite. Um abraço.